Olá, me chamo Adriana Tomás e eu estou aqui com este computador que é um modelo da Intel 1155 e o processador é um modelo 3470, uma placa-mãe B75. Estava funcionando perfeitamente durante 6 meses para estudos, desenvolvimento de IA, de agente de IA. Então ele começou a dar, depois desse tempo, telas azuis, cada uma com código de parada diferente. Vou falar aqui alguns erros desses códigos, ou vou mostrar aqui as telas dos códigos de parada. E essas telas azuis davam assim que iniciava o computador. Então, primeira iniciada do dia, ele já vinha com esses problemas. Aí eu fazia todo o processo de ali possível, até os mais avançados, como fiz a limpeza dos drives, na verdade apaguei, né, para instalar drives novos da Dell. Então, esses drives poderiam também estar dando esse problema. Fiz a limpeza também de memória, estava com 27 GB só de atualização, porque o Windows ficava tentando atualizar e a placa-mãe, por ser uma B75, não aceitava essa atualização. Então, eu fiz todo o procedimento para o Windows não empurrar mais à força essas atualizações. Apaguei as que tinham, né, os 27 GB, tudo perfeito. Fiz toda a análise técnica, identifiquei todos os possíveis problemas que poderiam ser. Então, resolvi todos. Aí, normal, funcionava, voltava a funcionar, usava, quando era no outro dia, outro erro de tela azul e ficou aquela instabilidade, cada dia com um problema, dizendo que era por conta da placa-mãe ser um pouco antiga, mas que dava para usar mesmo assim. Então, eu deveria ter aberto o PC e feito a limpeza dos pentes, dos slots, tentar ver se o problema poderia estar sendo ali. Enfim, como eu estava em um processo que eu não queria abrir o computador naquela hora, então eu falei, não, vou adiar. Quando eu fui ligar, o computador não ligava mais, não dava vídeo. Aí o negócio piorou, né? Porque você não tinha como acessar mais nada, né? Então não tinha como fazer mais nenhum reparo, nem mais uma atualização, mais nada. Aí, bom, abri o computador então, né, na marra, abri, fiz a limpeza dos slots, dos pentes, liguei com pente só, a BIOS também foi restaurada, eu fiz deletei a BIOS, que mais que eu fiz? Também liguei o computador sem estar conectado ao SSD, então a gente já descartou todas essas possibilidades, nenhuma delas era, o erro não estava ali, estava tudo ok, perfeito. O hardware dele estava tudo certinho. Os cooler ligava, quando ligava, o botãozinho verde também ligava, do PC, né, do gabinete, então ali também estava tudo certo. Porém, ele ligava os dois cooler da fonte e da placa-mãe, mas ele não dava vídeo. E aí, então, fiz todo esse processo para dar vídeo, pronto. Aí teve um momento que deu vídeo, ligou normalmente, aí eu fui verificar, né, se ele tinha, como é que a memória dele tava, qual era o diagnóstico desses erros que deu, por aí vai, pronto. Tava tudo certo. Quando foi no outro dia, de novo, não ligava. Ele deu uma tela vermelha. O técnico ao qual vendeu o computador entrou em contato comigo e falou: olha, tudo indica que a placa-mãe já aconteceu esses erros de tela azul comigo e na empresa já deu essa tela vermelha, placa-mãe, garantido. Para nós aqui foi. Bom, aí eu pensei, então já fiz todos os testes que precisavam, não tem mais testes a ser feito. Tudo indicava que era fonte, por conta que eu tenho sistema solar fotovoltaico, um sistema fotovoltaico off-grid. Porém, o meu inversor solar é de melhor qualidade, onda senoidal pura, então não ia ter nenhum impedimento para o computador não ligar. Poderia ser talvez que minhas baterias estão um pouquinho mais avançadas, aí chegando em 4 anos, talvez. Mas ainda assim, bom, poderia ser a fonte do computador, que é uma genérica de 200 watts. Então, a possibilidade era de ser
ela e não mais a placa-mãe, já que o sistema solar poderia ter contribuído para forçar mais e o tipo de programação que eu utilizei o computador poderia, mas, né, descartando todas as outras coisas que foi testada. Bom, levei ao técnico local, falei para ele todos os testes que eu já tinha feito para não perder mais tempo e testar logo a fonte. Bom, ele fez outros tipos de testes que eu não havia feito, porque precisa de máquina. Ele fez os testes de estresse, todos os testes de escrita. Ele disse que passou em todos, que o computador simplesmente lá ligou, deu vídeo normalmente, completamente normal, não tinha nada ali. Mas como eu havia pedido que então trocasse a fonte por uma original e mais potente, por conta que a minha podia não estar fornecendo energia suficiente para ligar o PC, embora meus outros equipamentos elétricos todos funcionam normalmente, máquina de lavar roupa, furadeira, serra elétrica, tico-tico, ainda com transformador, freezer, Wi-Fi, carrega celular, tudo normalmente. A energia fotovoltaica ela é maravilhosa, off-grid, que ela é totalmente desacoplada do sistema. É uma energia independente. Então, é 24 horas de energia. Não tem interrupção ali. Enquanto você vê uma boa bateria com armazenamento suficiente, toda a instalação perfeita, é uma maravilha. Então, aonde estava o erro? O técnico que montou o computador não conseguiu dar um diagnóstico perfeito, mas indicou que tudo poderia ser a placa-mãe, que realmente poderia. Já o técnico presencial que eu levei não identificou nada em nenhum hardware, nenhum software, tudo perfeito. Então, vamos ver se pode ser a fonte que não está fornecendo energia suficiente por conta de ser energia solar e o PC ser mais sensível e realmente ele sentir essa instabilidade. Bom, trocou a fonte. Fiz o teste, liguei. Nem liga, agora ele nem dá sinal. Aí agora eu vou trocar a fonte, né? Que foi trocada pela minha fonte, a de 300 watts mesmo, a genérica. Porque se aquela não funcionou, uma 80 Plus, a genérica então não estava funcionando, não é porque é uma genérica, mas porque tem outra coisa oculta que a gente não sabe. O técnico não descobriu. O técnico local nós estamos suspeitando que é a energia solar, né? Então, o que vai resolver, né? Eu fiz pesquisas, né? Poderia ser que melhorava com no break, mas o técnico explicou bem direitinho a função do no break e nesse caso não funcionaria. Então, vamos testar agora trocando a fonte de novo pela mesma que não estava funcionando. Só ligava, ligava os cooler, não dava vídeo, mas ligava. Eu vou voltar com ela. Mas eu vou testar a próxima com um estabilizador, se quem sabe. E minha amiga Laura já tinha me mencionado, Adriana, isso aí tudo indica que é o sistema solar e um estabilizador vai resolver, um filtro de linha. Aí eu botei o filtro de linha. Porém, mesmo com o filtro de linha, nessa situação, para mim, não deu certo, né? Então, quem sabe o estabilizador, que ela já havia me dado todas as dicas que ia melhorar muito. Então, eu vou testar assim que eu conseguir comprar. Porque o computador tá parado, mas lá no técnico, liga que é uma maravilha. Mamão com açuquinha, né? Então, eu dei pau aqui em hardware, fiz os testes de hardware, fiz os testes de software, aí o técnico fez os testes de bancada dele, com os equipamentos dele, tudo ok, não tem nada, o computador tá saudável. E aí, onde é que tá, né, esse problema aí, esse gato, né? Se alguém souber, pode entrar em contato, mas eu vou desmontar agora para testar outra fonte que a gente sabe que já tava nele dando essas gap aí. Então, ficamos aí em ação. Quem já teve esse problema pode comentar e como solucionou e resolveu, né? Ou se passou problema similar a esse tipo aí de liga num teste num local e em outro local não liga, não funciona. E fala da região que você é aí, como é que você chama para a gente se conectar nesse mundo, né, tecnológico, computacional, né? Porque é uma viagem, é um mundo de possibilidades, né? E fazendo os testes, a gente elimina, né?
e descarta todos esses erros que poderiam ser, né, mas não são. Então é um outro. A gente sabe que tem um erro escondido aí, um erro oculto, né? Valeu então, gratidão por chegar até aqui e graças a Deus. Vamos na fé. Tô com o meu computador aqui, infelizmente, paradão. Bom, já fiz todos os testes, reset de BIOS, limpeza dos pentes, do slot, liguei com pente só, também desinstalei drives, instalei drives novos da Dell, liguei ele desconectado o SSD, fiz todos os testes possíveis, ele não dava tela. Mas o início não começou aí, tá? O início começou exatamente em telas azuis, cada uma com código de parada diferente. Essas telas de azuis, elas diziam que era exatamente... Ó, uma fonte de 500 watts, não resolveu, realmente. Ali, ó, aqui são os conectores que tem mais pino, esse tá bem difícil pra remover, tô tentando tirar com cuidado. Já o conector pequenininho, eu consegui remover, agora esse grandão aqui, ligado à placa-mãe, é mais difícil. Pronto, consegui remover, graças a Deus. Deu tudo certo. Agora eu vou desmontar os parafusos dele. Vamos descobrir aqui. Bem facinho aqui de remover os parafusos. Muito tranquilo, eu acho que ele já deve estar solto. Já tá soltinho, ó. Mamão com açúcar. Esse aqui é bonitão, esse fonte aqui, viu? A minha fontezinha. Bem bonitinha, né? Olha o que a Maresia já fez, comeu ela. Aqui é onde o cooler gira, o cooler da placa-mãe, do processador, ele vai girando e vai jogando aqui, ó, salitre. E tá áspero, viu? Isso que eu mantenho ele fechado à noite, bem embalado. Coisa linda, muito bonito. Olha só que coisa linda. Já consegui parafusar aqui atrás, né? A fonte tá lindona aqui com os parafusos todos bem apertado. E dá pra não espanar, né? O parafuso. E vamos lá encaixar o nosso conector em nosso SSD. É claro que aqui eu não sabia, não fazia conhecimento. Aí entrei em contato com a técnica que montou o computador e perguntei que existiam 2 conectores iguais, com as mesmas cores dos cabos, que são iguaizinhos, qual deles? Ele disse que tanto faz. Então, são conectores que fazem a mesma função aqui, né, no SSD. Então, vamos só tentar aqui enxergar bem direitinho a entrada, fazer o encaixe perfeito. Vou acender a luzinha do celular.
Bom, agora que eu já conectei a fonte no SSD, na memória, eu vou conectar o processador, que no meu são 4 pinos, vou ligar para fornecer energia para o processador, e vou ligar esse de maior pinos aqui, que é para fornecer energia para a placa-mãe, para ela distribuir energia para todos os outros componentes desse meu computador. Ai, a prova real. Milagre. Ah, telinha azul, System Trade Exception Not Handled. Vamos dar porrada nela.